Oferecimento Valor, Centro de Soluções em Negócios Imobiliários. Comércio, nossa missão: promover as categorias representadas, sindicatos e empresas do setor terciário, melhores condições para gerar resultados positivos e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Na Berlinda. Eu sou Nubem Bonfim e ao meu lado a jornalista Letícia Mendonça. O nosso convidado de hoje é Adir Machado. Ele que foi pré-candidato ao Senado, agora é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Liberal. E Adir é o presidente municipal de Aracaju do PL. Tudo bem, Adir? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, sim. Como você vinha falando, eu sou o único que esteve aqui na Berlinda 2 vezes. Então, me sinto em casa. Prazer em conhecê-la, Letícia Mendonça e todos que fazem aqui o R3Cast. Primeiramente, você seria pré-candidato, você foi pré-candidato ao Senado e agora pré-candidato a deputado federal. Você tem chance de se eleger. Você espera ser o segundo ou, quem sabe, o primeiro do partido? Bom, se pudesse ser o primeiro, com certeza é o nosso trabalho, né? E eu tenho, naturalmente, tenho que admitir, um espírito competitivo. Eu quero entrar para ganhar, eu faço competição até em joguinho de dama, né? Porrinha de mesa de bar. Não, se eu vou, é para ganhar. Então, a gente não fica calculando se é primeiro ou segundo. Agora, é preciso deixar bem claro que temos um pré-candidato a deputado federal, o Thaleson de Francisquinho, que é natural, foi o mais votado para deputado estadual, é filho do nosso pré-candidato a governador. A gente sabe que tem muita chance. E para nossa estratégia eleitoral, estratégia do PL, é importante a presença dele. E se ele for muito bem votado, vamos ficar muito felizes, porque o PL terá a chance de fazer 2 deputados federais. E 2 deputados federais do PL podem ajudar muito um futuro governo do Estado liderado, comandado por Valmir de Francisquinho. Então, estamos muito tranquilos com isso, vamos caminhar bem ao lado de Thaleson. No lançamento da minha pré-campanha, quando eu fui explicar a mudança de partido para o meu seguidor, o Thaleson esteve presente. Ele ficou, o pai chegou, ele ficou lá de fora e eu chamei o Thaleson para que estivesse conosco, né? Esse é o espírito do PL e é o meu em particular. Como pré-candidato a deputado federal, qual é a sua pauta principal em defesa da sociedade? Letícia, essa é uma pergunta muitíssimo interessante, até porque eu sempre tive, e é natural que as pessoas logo façam a ligação entre eu e a pauta anticorrupção. É natural, né? Essa ligação. E, de fato, não deixar com que os recursos públicos no Brasil sejam desviados vai ser uma preocupação minha, vai continuar. É próprio nosso, né? Fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que eu fiz na gestão pública está sempre ligado a isso. É certo que a gente às vezes se preocupa muito com a violência, aquela que vem da arma, aquela violência urbana. A gente se preocupa com uma série de fatores e que geralmente matam realmente brasileiros, infelizmente, mas a corrupção mata tanto quanto essa violência urbana, né? Mata porque quando falta o remédio, o sujeito acaba ficando doente gravemente e acaba falecendo. Mata porque a fome mata, né? Mata, enfim, porque falta insumo lá no hospital, mata porque falta um médico, mata, enfim, a corrupção mata muito. Mas eu tenho dito que existe um outro viés que também mata bastante, que é a incompetência. Então, é necessário que você escolha candidatos
ficha limpa. Agora, entre os ficha limpa, vamos separar. Aquele que é ficha suja deve ficar fora do processo. Aqueles que estão no processo devem ser ficha limpa. Entre os ficha limpa, você deve escolher entre os competentes. E eu vou só dar um exemplo para você, e aí você vai entender que eu estou defendendo que a pauta do Congresso Nacional do futuro deve ser uma pauta mais ampla. Só vou dar um exemplo aqui. Um pré-candidato que vem com a pauta, por exemplo, a causa animal. Sim. É uma causa muito nobre, uma causa que tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com uma causa realmente muito justa que a sociedade compra. O que eu estou afirmando é que esta é uma pauta um pouco reduzida em relação às necessidades do país. O povo está com fome. A realidade macroeconômica do país é muito ruim. O modelo econômico adotado pelo país é falho. Você tem um deputado federal que está ali disposto a fazer uma luta pela causa animal, é pouco diante do que o Brasil deve enfrentar. Reforma tributária, reforma da Previdência, reforma administrativa. Eu estou falando da Previdência de novo e não me estranhe, não. Sim. Logo mais, o Brasil vai precisar fazer outra. Porque reformas mal feitas, o que acontece? O Brasil envelhecendo, o recurso não é suficiente e precisa sempre de mais recursos. Portanto, eu estou falando que a minha pauta é um tanto mais ampla do que defender que o Brasil deve continuar remando em favor da lisura, da moralidade e contra a corrupção. O Brasil, e é o que eu estou oferecendo a Sergipe, ao eleitor, é o quê? Um pré-candidato que se preparou, tanto do ponto de vista técnico como trazendo experiência na gestão pública para resolver os problemas. Vou dizer só um. Quando eu estava no Tribunal de Contas, eu fui demandado várias vezes para que eu respondesse ao tribunal por que eu use o Hospital João Alves, como eu gosto de chamar, o USE estava superlotado. E a gente começou a perceber que o cidadão que chegava no USE com AVC, ele veio do interior do estado. E ele fazia um tratamento de hipertensão arterial. E faltou o medicamento para ele lá na farmácia básica, faltou lá no município, na atenção básica de saúde. Como ele não tomou regularmente e nem fez o tratamento dele regularmente para a hipertensão arterial, ele teve um AVC. Só que a cartelinha do medicamento de hipertensão arterial é bem de um custo muito baixo para a gestão pública. Mas a UTI que ele ocupou no Hospital João Alves e todos os insumos que foram gastos ali para o tratamento dele, e às vezes ele chega a falecer, aí sim um custo muito alto para o Estado. E a gente então foi lá na origem saber por que faltou o medicamento. Para nossa surpresa, em muitos casos a gente encontrava a prefeitura abarrotada de remédio no seu almoxarifado, mas remédios caros e remédios que não eram muito demandados pela população. A pergunta era, por que é que a prefeitura comprou muito um remédio que seria pouco demandado e comprou pouco um remédio que era muito utilizado pela população? Foi descontrole, foi corrupção? Bom, se você abstrair a ideia de que foi corrupção, esse aqui foi um mau gestor. Um gestor que não sabe o que deve comprar e quanto. Mas teve dinheiro, tanto que o remédio que estava no almoxarifado era um remédio caro. Ora, teve dinheiro. Portanto, o problema aí não foi falta de recurso. Foi um problema de competência. Então eu falo que eu não tenho uma pauta só. Eu tenho, na verdade, a proposta de levar para o Congresso Nacional experiência, competência e um trabalho anticorrupção. O ex-deputado federal Mendonça Prado, ele aqui no programa Na Berlinda, ele disse que faltam ideias, né? E existe pobreza nas propostas dos nossos 8 deputados federais. Como é que você reage a essa declaração? Você concorda? Não, em primeiro lugar, eu gostaria de mandar um abraço para Mendonça, que é um amigo. Enquanto eu fui procurador da Câmara de Aracaju, ele era vereador, era um parlamentar que se destacava pelas mesmas características dessa atual provocação que você faz, ou seja, pela inteligência e pela sagacidade. Como eu dizia sempre quando era pré-candidato ao Senado, não trabalharei na política diferente do que eu trabalhei na gestão pública, fazendo desconstrução de imagens. Quando eu encontrar um colega pré-candidato que tem ideias como a que Mendonça colocou neste
programa, eu elogiarei sempre. E eu concordo com Mendonça. Há sim pobreza de ideias. E aí eu falo, não há só pobreza de ideias no sentido de inovar politicamente. Há pobreza de ideias no sentido realmente de preparo e condição para fazer a discussão dos grandes temas nacionais e dessa Sergipe. Por exemplo, tá lá, vai vir reforma tributária. Né? Tá aí, às vésperas. Estão anunciando que a reforma tributária vai, de fato, ser apreciada no Congresso Nacional. Muito bem. O que é que a bancada de Sergipe oferece ao sergipano nessa discussão? É só para te lembrar que tem uma discussão aí bastante interessante. Quando você vai tributar alguns tributos, a exemplo do ICM, no lugar da produção, né? Ou no lugar do consumo, ou na origem do consumo, isso faz uma alteração considerável. Sim. Né? Isso é uma discussão que sempre permeou a reforma tributária. Quando você vai discutir reforma tributária, vamos tributar em cima de quê? Vamos tributar em cima da renda ou em cima do consumo? Parece pouca coisa, mas quero dizer que na hora que você tributa em cima do consumo, você penaliza o mais pobre. Exato. Né? Por quê? Porque o consumidor acaba pagando. Sim. O meu amigo Isaías, lá no Santa Maria, ele ganha o seu recurso e gasta todinho na mercearia da esquina, no transporte, onde for. Então ele consome 100%. Portanto, se a tributação está em cima do consumo, sobre ele o percentual é altíssimo. Mas sobre o rico, o milionário, como ele não consome tudo aquilo que ele ganha, boa parte ele reserva, ele guarda, ele investe em algum lugar, esse percentual tributário que incide sobre o consumo, uma parte dele um percentual pequenininho. Veja como é injusto o nosso sistema tributário. O problema é que quem é capaz de fazer essa discussão? Né? Quem nota esses detalhes no bojo, no curso de uma reforma tributária? Só quem tem preparo, só quem estudou para isso. E aí, se de fato você se oferece porque você é rico, porque você tem uma causa, porque você é filho de A ou é filho de B, o que você tem para oferecer mesmo é o seu sobrenome. Nenhuma outra qualidade para Sergipe. Mendonça tem razão. Em relação às emendas individuais, você irá destinar para os municípios que for bem mais votado? Não, o critério não pode ser esse. O critério deve ser a demanda da população. E é por isso que eu digo que não se pode fazer política conhecendo a realidade pelo Google ou pelos livros. Apesar de eu ser um técnico, eu posso dizer que na pré-campanha eu estou circulando o Sergipe e cada vez que eu caminho mais aprendo. Vejo que tem situações que eu não conhecia no estado de Sergipe, realidades que eu vou colocando no meu Instagram aos poucos, que eu realmente precisei incorporar nas minhas ideias. Então, na medida em que eu observo, conheço, converso com as pessoas, eu incorporo, melhoro a minha proposta e sei para onde colocar as emendas no estado de Sergipe. Portanto, eu posso até ser mal votado em Pacatuba, mas com certeza o que eu vejo lá no povoado Carro Quebrado merece a ajuda de um deputado federal. Isso não vai corresponder ao local da votação. Não é republicano isso. Não é republicano. O recurso é para melhor servir a população. E o recurso que está disponível deve sempre servir prioritariamente aqueles que mais necessitam, invertendo a realidade de desigualdade no Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo. Aproveitando essa pauta, o Baixo São Francisco é um bolsão de miséria, né? E a preocupação dos governos que têm passado aqui em Sergipe é justamente de insistir em programas assistencialistas, deixando de levar cidadania e reduzir a desigualdade. Como você pensa em ajudar esses municípios, caso você seja eleito deputado federal? Nubem, eu sei que você é um cara da comunicação. O marketing é importante numa campanha política, né? Como vender uma ideia, como ela ser bem assimilada pela população. Mas eu me deparo como pré-candidato, um marinheiro de primeira viagem, sempre com esse dilema, né? De oferecer
ao eleitor aquilo que ele quer ouvir ou aquilo que eu entendo como verdade. Quando eu posso mastigar melhor a ideia, assim eu faço. Mas quando não, eu prefiro falar do meu coração. E do meu coração entendo que todas as propostas mágicas, imediatistas, mirabolantes, são todas mentirosas. Não tem emprego e renda para você oferecer à população do dia para a noite para governo nenhum, nem de prefeito, nem de governador, nem de presidente da República. A lógica brasileira é mais a médio e longo prazo para que a gente resolva. Então, no caso, o Baixo São Francisco, de fato, tem lá um bolsão de pobreza. Tem um fator ali no Baixo São Francisco que eu conheço bem, um fator, que é a baixa qualificação da população. Sim. Mesmo que você leve para lá uma indústria, você vai ter este problema. Tem um fator que é a estatística, os números. Eu sou técnico, gosto dos números. Onde você tem um nível de educação maior, o PIB é maior, o PIB per capita. É muito interessante você averiguar isso. E aí você tem um grave problema. Como é que você investe mais em educação lá no Baixo São Francisco? Em regra, a educação deve ser mantida pelo município, a básica. Certo. E esse recurso vem do Fundeb. E aí vem a importância de você eleger bem deputados federais e senadores. É que o atual arcabouço jurídico no tocante a teto de gastos limita tudo menos o pagamento de juros. É por isso que o Brasil é o paraíso dos banqueiros. Dos 10 bancos mais rentáveis do mundo, 4 estão no Brasil. Aqui é lugar de banqueiro, não é lugar de pobre. Para ganhar dinheiro. Pobre aqui é quem paga a conta deles. Então vamos lá. Como é que eu dou mais educação se o Fundeb está limitado por esse teto de gastos? Eu não sou a favor da irresponsabilidade fiscal. Aliás, construí a minha história peitando gestões públicas que queriam ser irresponsáveis do ponto de vista fiscal. Eu defendo a lei de responsabilidade fiscal. Porém, esse teto de gastos aí é injusto e leva o Brasil para o buraco. Tem uma proposta caminhando lá, e se eu lá tiver, já pode contar com o meu voto contrário, que é desvincular os recursos do Fundeb na Constituição Federal. Significa dizer, deixar para o prefeito, para o governador, para os gestores do país, à disposição dele no orçamento, quanto vai gastar em educação. Se é 24, se é 25, se é 30, se é 19, se é 15. Ele já não faz um bom Pronto, uso. Aí, Nubem. Se vinculado, ele gasta mal e oferece uma péssima educação. Se você desvincular, aí realmente a coisa fica muito pior. Por exemplo, os incentivos tributários, os incentivos fiscais que os governos dão, não pode ser tão frouxo, tão livre como acontece hoje no Brasil. Boa parte da fuga das nossas receitas está ali. Então, existem coisas, aí eu vou lembrar aí que você falou de Mendonça, né? Existem coisas para fazer no Congresso Nacional, são muito mais importantes do que as que, vez ou outra, a gente assiste, né, nos blogs, né, no noticiário, nas entrevistas, né, discutindo lá. Hoje eu não sei nem, tive até um pouco de dificuldade de continuar ouvindo. Tava 2 deputados discutindo lá se a família vai ser uma família mais aberta, se é a família de homem e mulher, e daquilo, e como é a relação homem-mulher no casal, no casamento. Sinceramente, olha, a pauta de costumes é uma pauta da sociedade. Tá bem, né? Eu sou católico. O Estado vai regular o que cada um deve fazer. Pronto, eu sou católico, praticante, sou contrário ao aborto. Mas, sinceramente, eu ficar discutindo essa circunstância, colocando isso à frente do que está passando a população, é uma perda de tempo enorme. Eu estou falando isso porque assim, um seguidor meu estava reclamando de um vereador aqui em São Cristóvão que estava aprovando moção de aplauso para um pastor. Veja, pastor, meus amigos evangélicos, está tudo bem. Mas você acha que realmente São Cristóvão estava precisando desse tipo de moção ou de outras atividades parlamentares? Eu vi um vídeo seu bacana sobre São Cristóvão mostrando o estado de abandono que está lá. Pô, muito bem. Aí outro dia um deputado estadual, uma pessoa que eu tenho bastante apreço, mas acho que foi infeliz quando estava querendo mudar o nome de Barra dos Coqueiros. Veja, o estado de Sergipe
estava com um grave problema social, os aposentados contribuindo para a diminuição do déficit previdenciário, depois de velhinhos, depois de trabalhar e dar o seu sangue pelo serviço público sergipano, esses deputados estavam votando para a ampliação da alíquota e da base de cálculo em cima dos nossos velhinhos, em vez de estar se dedicando a resolver aquela situação que agora acabou de ser minimizada, porque não devolveu o dinheiro retirado ilicitamente dos nossos aposentados, ele estava preocupado em mudar o nome de Barra dos Coqueiros para João Alves, que seria uma bela homenagem a um dos maiores políticos sergipanos, mas João Alves não precisa desta homenagem especificamente. Nem Sergipe precisa de um deputado para estar preocupado no nome da Barra dos Coqueiros. Com tanta coisa em Sergipe para se preocupar, entre elas, o nosso IDEB, depois de 2008, jamais atingiu a média. Então, Sergipe é aquele aluno que reprova, por média, todo ano. E o deputado não está preocupado com isso. Então, dificilmente a gente vai conseguir mudar Sergipe com esta qualidade de representação política. Nessas andanças que o senhor tem feito pelos municípios sergipanos, o que é que o senhor mais tem escutado dos eleitores, principalmente esses que são desfavorecidos economicamente? Eu vou te confessar uma coisa. Como pré-candidato, eu imaginava que sem recursos, candidato só profissional liberal, que eu sou, não sou rico, eu imaginava que eu usaria redes sociais para o chamado voto de opinião. Sim. Mas certa oportunidade eu fui chamado lá no Santa Maria por conta da luta das Mangabeiras. E realmente emprestei ali a minha voz. Bacana, foi uma coisa espontânea, né, Adi? E dali eu fui chamado para outra comunidade. Vamos aqui no Paraíso do Sul, vamos com a situação. E eu fui. E bote aí na sua rede social. Olha, de lá para cá, eu passei o mês de maio inteiro atendendo o convite da periferia. E alguns amigos meus diziam bem assim: olha, não vá para a periferia, não faça pré-campanha na periferia, não circule lá, porque você vai sair de lá sem as calças, sem os sapatos, porque vão lhe pedir isso e aquilo, e você realmente não vai conseguir fazer, vai só se queimar na periferia. Esse é o recado que eu recebia. E aí, respondendo a você, Letícia, para minha surpresa, eu me encontro pessoas na periferia dizendo: se o senhor oferecesse algo, a gente já ia começar a desconfiar. Porque a gente não quer isso, não. Porque o que eles vêm aqui oferecer... Olha o perfil do eleitor mudando. O que eles vêm aqui oferecer, a gente sabe que vai acabar no outro dia. Mas nós vamos pegar. Mas eles vão vir, nós vamos receber, porque nós estamos precisando. Me mostram a casa, a comunidade, me mostram tudo, dizendo que concordam com o meu discurso, mas que vão pegar dos demais pré-candidatos que vão lá passar, mas não vão votar. Então, eu espero dessa periferia essa reação. E eles me dizem com muita clareza: olha, ainda não somos a maioria. Ainda há muita gente que ainda acredita naquela troca, porque está tão desesperançoso que acaba caindo aí nesse conto. Mas é incrível como eu tenho circulado na periferia sem perder os meus sapatos, sem perder as minhas calças. E esse discurso tem se alastrado. E olha, quem faz a pauta do político é o povo. Então, se é a periferia que me chama, é com ela que eu estou caminhando. Por certo, vou colocar nas minhas redes sociais as minhas ideias sobre as reformas que o Brasil precisa, sobre o combate à corrupção. Vou fazer a minha crítica ao orçamento secreto, entendendo que gerir bem o orçamento no Brasil com a colaboração do Poder Legislativo vai ser essencial para o futuro do Brasil, mas o que eu vou fazer também é tentar ser voz dessas pessoas que têm esperança, que confiam que nós vamos combater a corrupção, que nós vamos fazer uma campanha limpa, e eu tenho muita esperança que a mudança virá. Então, o que eu mais sinto, respondendo a você objetivamente, é um desejo fortíssimo de mudança, e uma mudança real e efetiva, inclusive na periferia. Adi, você que já participou aqui da Berlinda, participou do debate dos pré-candidatos ao Senado, aquele debate rendeu bons frutos. Até hoje, o Adelso, Coronel Rocha, Henrique Clay, eles dão o recall, que foi bom ter aquele debate, porque a partir dali, muita gente que não conhecia Adi Machado, enquanto político, começaram a conhecer, começaram a acompanhar você nas redes sociais.
O que mudou de lá para cá e como foi essa transformação, essa metamorfose do pré-candidato ao Senado para o pré-candidato a deputado federal? Em primeiro lugar, aquilo ali foi uma grande oportunidade. Tenho certeza, se você ouvir os demais pré-candidatos que estiveram presentes, foi uma grande oportunidade para a gente. Primeiro, por quê? Porque quando você é pouco conhecido, quando você é novidade, ainda há uma cultura política no eleitor de acreditar mais naquele que ele acha que tem chances de vitória. O poderoso, o tradicional, e a gente fica sempre um pouco na desconfiança desse eleitor. Quem será esse? Será que vai? Será que é só um nome para projeção para a próxima eleição? E o retorno, aí eu vou falar agora individual. O retorno que eu recebi daquele debate foi o retorno que eu estava esperando. Eu dizia para a Nubem, ali antes de começar o debate, que eu queria ser pré-candidato ao Senado, porque eu achava, igual ao que o Mendonça falou, que havia pobreza no debate para o Senado e Sergipe. O cargo era muito importante. O cidadão vai ser julgador do ministro do Supremo Tribunal Federal e tem representação por impeachment no Senado Federal tramitando. Aquele cargo era muito importante e eu não via os pré-candidatos ao Senado em Sergipe falando o que eles têm a oferecer para Sergipe. São 8 anos, é um cargo dessa relevância e eu imaginava que havia realmente uma pobreza no debate. Então eu esperava estar ali, com todo respeito aos que estavam, mas os tais grandes aparecessem para a gente fazer o debate. Porque eu estava reclamando que havia o quê naquele momento? Havia pré-candidato que eu chamei de caça-emenda, né? Sim. O caçador de emenda. Naquele momento tinha pré-candidato que eu chamava de caça-curtida, né? É o cidadão que só fica andando em praça pública no interior do Sergipe, tira uma selfie aqui, uma selfie acolá e tal, bota uma foto bonitinha, bota no Instagram. Mas você roda o Instagram todinho do cidadão, escute, ou cidadão também, né? Escuta as entrevistas todinhas dos pré-candidatos, aí você procura uma ideia. Não acha. Você não acha uma ideia. Não tem uma posição sobre um grande tema nacional. Tá? E Sergipe? Vamos discutir um pouco Sergipe. Tá. Aí você fala bem assim, sabe, Letícia? A educação aqui vai mal. O nosso DEB é baixo. Acho que tem que ter educação em tempo integral. Acho que falar mais do mesmo. Se o eleitor botar no Google, vai encontrar isso aqui. O que o eleitor quer é uma proposta concreta. Uma proposta concreta. Como é que melhora a educação no Brasil? Se você precisa de recurso, diga, o recurso vem de onde? Eu estou lá, com o orçamento na minha mão, vou votar. Eu já estou dizendo, olha, não voto no teto de gasto desse jeito. Você defende imposto único, Adir? O imposto único é uma boa saída, mas olha, essa é uma saída que no Brasil precisa de um cuidado enorme. É possível que você aprove o imposto único e quebre a Previdência. Sim. Você pergunta como? Porque se você mexe nas contribuições que foram criadas ao longo do tempo para não dividir o bolo com estados e municípios e para ela financiar o rombo da Previdência. Se você mexe nesse contexto sem ter preocupação com as consequências disso, você quebra lá. É por isso que eu falo, as reformas precisam ser feitas e refeitas, mas para conversar uma com as outras. Não pode ser isolado. Não pode ser isolada, né? Aí você vai fazer agora uma reformazinha. Agora, limitar o ICMS a 17% nos estados. Você faz aquilo para resolver um problema de combustíveis no momento atual. É um tapa-buraco. Se eu tivesse lá, não, isso não. Houve uma política lá atrás de dolarização dos combustíveis, ou seja, da forma de atuar da Petrobras. Eu sou contra essa dolarização. Veja, quando o barril de petróleo sobe muito, aí aqui também sobe o preço do combustível. Sim. Quando baixa, o preço se mantém e ninguém fala nada. Não impacta, não dá uma redução para o cidadão. consumidor final. Então, essa é uma dolarização que só interessa a acionista minoritário da Petrobras. Tá? Acionista, investidor da Petrobras. Porque ele ganha bastante com isso, ele lucra. Então a Petrobras hoje já não é dos brasileiros. Já não é do país. Ela é dos seus acionistas, dos investidores. Ou seja, é do mercado. Tá certo? Então, quando eu falo, aqui tá, então você precisa de um deputado que não esteja comprometido com essa classe.
Tá? E aí, o que é que o cidadão lá do Santa Maria, a minha amiga Viviana aí do Coqueiral está precisando? Ela está precisando de um deputado federal que tenha um olhar na reforma tributária para ela, para tirar a tributação do consumo, para dizer ao governo federal que dolarização da Petrobras não interessa ao povo brasileiro. Você tocou num ponto importante. Muitas vezes, eu sou morador aqui da Soledade, do Santa Maria, do Coqueiral, do aeroporto. Poxa, eu elegi um deputado federal competente, preparado. Isso vai trazer benefício na minha vida, vai mudar o futuro dos meus filhos. E aí as pessoas começam a entender, né? E você observa isso já na Mangabeiras, o eleitor percebendo que ele deve decidir o destino dele, né? Sim, sabendo escolher bem. Sim. Saber quem tem compromisso com as suas pautas. Isso é muito importante. E aí, quando eu falo, tentaram vender para a população que combate à corrupção, por exemplo, não seria a pauta dessa eleição. Seria economia. Vocês já ouviram isso. A própria imprensa discute isso, a chamada grande mídia discute isso. Mas nas pesquisas internas, eu vindo para cá, acabei de receber mais uma. A população, majoritariamente, quer escolher nessa eleição um candidato honesto. É ponto número 1. A população quer olhar para o pré-candidato, para o futuro candidato e dizer assim, esse cidadão é honesto. Tenho certeza que a pandemia teve influência nisso. Quando a população percebeu que na pandemia tinha gente querendo roubar com a necessidade de vacina do povo, quando a população percebeu que o SUS, estando funcionando bem, e ele tem a capacidade de funcionar bem, ele é atrapalhado por pessoas que querem desviar um dinheirinho do SUS para botar no seu próprio bolso. Ela percebeu que se ela tiver um gestor honesto e competente, chega até a casa dela o remédio, a vacina. Então, ela vai ter um melhor tratamento do poder público. Mas ela sabe que para tudo isso acontecer, precisa de um cidadão honesto, não comprometido com certos setores que a população começa a identificar. Ainda não sabe muito não, porque é muito difícil para alguém que está na periferia, com educação frágil, que o próprio Estado lhe concede, entender qual é a influência, por exemplo, do mercado financeiro sobre o sistema de combustíveis da matriz energética brasileira e como isso afeta o feijão que ela consome. Sim. Que aumenta o combustível, chega o aumento no feijão que ela consome. Então ela passa a comer menos porque alguém lá atrás decidiu dolarizar a forma de atuação da Petrobras. Tá? Traduzir isso para a população é difícil, mas é missão de quem tem compromisso com o Brasil. É verdade. Mantendo a pauta nessa questão da sua troca, né, da pré-candidatura, o que é que te fez sair do Partido Cidadania, que é conhecido como um partido de esquerda, para o PL, que é o partido do presidente Bolsonaro? Boa, estava elogiando sua pergunta. Gostei, Letícia, tá aprovada, viu? Ele vibrando ali, né? O fato é que, assim, eu acho que Nubem gosta muito de mim, aí ele deixa as perguntas dele as mais simples para ele e deixa as mais complicadas para o Wilker, para a Letícia. Brincando com você, Letícia. O fato é que o Cidadania, enquanto estive no Cidadania, eu sabia que poderia ser candidato a deputado federal ou ao Senado. E quando encarei o projeto do Senado, o fiz, já expliquei aqui, já expliquei no debate. Acho mesmo que eu daria uma grande colaboração a Sergipe sendo candidato a senador. Você assustou, passou da conta, vamos botar o Adi, de repente o Adi cresceu tanto, não. Não pode deixar o Adi. O que eu acho é que talvez alguns podem ter sonhado em colocar o meu nome para circular durante um tempo e depois colocar as pessoas mais queridas no lugar. Pode ter acontecido isso, mas o fato é que a própria imprensa, eu acho que essa foi o meu maior cabo eleitoral. A mídia conversava comigo e o próprio jornalista dizia para mim, no ar, ao vivo, dizia, eu não sabia, posso falar um nome aqui do Pode, rádio? de qualquer emissora, qualquer profissional. Eu fui certa oportunidade num programa, na Rádio Jornal, e dei uma entrevista. E lá tinha um radialista, desculpe, agora não vou citar o nome dele porque esqueci, ele é do Sertão, ele fazia o programa com o Ricardo Marques. Ricardo Marques, Heron Ribeiro, ele é do Sertão. Acho que até pré-candidato, um dia desse eu ouvi falar. Esse radialista disse, olha, eu pensei que vinha para cá um aventureiro.
Adir Machado eu não conhecia. Depois que te ouvi, percebi que Sergipe ganharia muito se tivesse você no Senado. Ele falou no ar, porque foi a impressão que ele ficou ao final da entrevista. Eu acho que aquilo começou a circular. Até o ponto, e aí eu vou na sua pergunta, que o Cidadania fez uma opção clara pela delegada Daniela Garcia. Fez essa opção. Então, coube a mim e discutir com o próprio partido uma candidatura a deputado federal. E por que eu não pude permanecer lá? Porque eu não percebi construção no grupo para fazer a legenda, para eleger pelo menos um deputado federal naquele agrupamento. Tentei o que era possível. E se me perguntasse, e Alessandro Vieira era bom e agora deixou de ser bom? Não, não é isso. É que naquele instante eu tinha como pré-candidatos ao governo do Estado Rogério Carvalho, Fábio Mitidieri e Alessandro Vieira. Sim. Eram os 3 principais candidatos naquele instante. Valmir de Frasquinho se ventilava, ele não dizia se era ou se não era. Ainda estava incógnita. Ainda era uma incógnita, tá tudo bem. E eu votaria em Alessandro Vieira. Por quê? Eu não posso votar no governo. Eu não consigo conceber a manutenção do status quo, ou seja, de um grupo político que está no poder há cerca de 30 anos. E olhe bem, no único período em que a economia do Brasil, de Sergipe recuou. Eles foram responsáveis pela situação econômica do Estado de Sergipe. Não adianta dizer que não foi. Passou de um para o outro, mas o grupo é o mesmo. E esse grupo se dividiu em 2 candidatos. Tanto faz para mim, se era Rogério Carvalho ou Fábio Mitidieri, porque dias antes estavam juntos no mesmo governo, ocupando secretaria, gerindo o governo, conversando, no mesmo, só tá aí. É chamado de a cobra de 2 cabeças. O corpo é o governo. E pronto. E se dividiu em 2 candidatos. Eu estava ali na oposição, como me manterei. Mas depois veio um candidato, que é o Valmir de Francisquinho. Que é que o Valmir de Francisquinho despertou em mim, despertou no PL, e eu fui para o PL com muita convicção. Eu até vou fazer aqui um exercício com vocês. Valmir de Francisquinho passa a imagem de sensibilidade, de simplicidade. Ele traduz na própria imagem, na própria fala, no jeito dele, o homem do interior. Vou usar aqui uma expressão de um eleitor de Riachão do Dantas. O Tabaréu é simples e bom demais com o povo. Pronto. Então, é esse jeito simples, né, que a gente chama o Tabaréu. E eu falo isso com muito carinho de Valmir de Francisquinho. Né? Logicamente. E isso me toca num ponto. Por mais que eu seja técnico, eu entendo que o Congresso Nacional não pode ter, por exemplo, na Câmara dos Deputados, 513 cientistas. E eu achar que 513 cientistas vai resolver o problema do Brasil. Porque não é montando 513 sábios que o Brasil vai encontrar a solução. Porque para a política é necessário sensibilidade. Esta sensibilidade misturada com a técnica, essa sim é que vai gerar a solução. Eu defendo a pluralidade. Eu não quero um congresso de técnicos também. Eu apenas entendo que o volume de filho de fulano, o volume de pessoas que chegaram lá através de lobbies de setores descomprometidos com o povo deve diminuir. O Centrão mesmo deve ser exterminado. Esse é o inimigo número 1 da minha atuação política, politicamente falando. O Centrão é inimigo número 1. Então, eu penso isso, que Valmir representa essa sensibilidade, esse apelo popular que o governo está precisando. E quando eu falo isso, eu falo bem de próximo. Eu sou advogado do Simpol, eu fui advogado do Polícia Unida. A Polícia Unida, durante muito tempo, a situação chegou ao ponto que chegou na segurança pública, que o governador se negava a conversar com os líderes do Polícia Unida. E depois o discurso são pré-candidatos. Está aí. Qualquer pessoa que tem ficha limpa pode ser pré-candidato. Não tem essa história do governador, não vou conversar com ninguém, ou com A ou com B, porque é pré-candidato ou porque é do partido. Que vai concorrer a um cargo eletivo. Se a pauta é segurança pública, deveria, republicanamente, o governador sentar e conversar. E eu, efetivamente, entendo que Valmir de Francisquinho é esse que é aberto ao diálogo. Eu não fui em Itabaiana, não.
Quando o Valmir de Francisquinho era prefeito, eu estava no Tribunal de Contas fazendo fiscalização, não fiz essa espécie de visita ao gestor. Mas o itabaianense nos conta que ele atendia em Itabaiana com porta aberta, com a fila de itabaianenses desejando falar com o prefeito. Na rua, num bar, assim, sentado na cadeira de E plástico. falava com todos. Eu entendo que Sergipe precisa de um governante sério, competente, honesto, cercado de bons assessores, com independência e autonomia o suficiente para gerir, mas também que tenha um governador com cheiro e gosto de povo. É uma pergunta que chegou pra gente através de alguns seguidores, querendo saber se, caso seja eleito como deputado federal, se vai votar contra a liberdade de expressão dos brasileiros. Não, jamais. Veja, sou um professor de direito. A minha carreira jurídica é muito, mas muito ligada aos direitos fundamentais. Eu sou um amante da Constituição Federal, trabalhei com o ex-ministro Carlos Brito, ainda hoje sou um grande parceiro do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Duas pessoas conhecidas no Brasil e até internacionalmente pelo apego que têm à Constituição Federal. Eu digo isso porque o meu compromisso com a Constituição Federal é muito maior do que um compromisso eleitoral. Exemplo disso foi quando Lula estava preso e a imprensa sempre me demandou: escreve um artigo sobre isso aqui, professor. Então eu escrevia um artigo. Escrevi que a prisão de Lula era ilegal. Logo, o Brasil caminhando já para essa polarização, disseram: ele é esquerda, né? Ele é do PT, é isso, é ligado a A, é ligado a B, e tantas teorias que nunca me incomodou, sinceramente, nunca me incomodou. Eu gosto do debate. Quando não é ofensivo, Sim. Eu gosto do debate. Aí vou nos grupos, converso. Mas depois, tempos atrás, houve a prisão do Roberto Jefferson. E eu li a decisão de prisão do Roberto Jefferson. E apesar das asneiras que ele falou, é até jocoso assistir certos vídeos de Roberto Jefferson. Então, apesar de tudo que ele fez, não vi ali motivo para uma prisão de natureza cautelar. Pelo menos constando na fundamentação da decisão. Escrevi um artigo falando sobre o discurso de ódio, mas falando que aquela decisão não tinha muita razão de ser naquele instante. Então, meu compromisso não foi porque fulano era de direita ou era de esquerda, porque eu tenho muito medo da flexibilização dos direitos fundamentais no Brasil. Na hora que a gente tolera uma mácula ao direito fundamental de alguém, a gente se torna vulnerável. Aí vou entrar agora na liberdade de expressão. Se a gente permite que alguém venha, e até por decisão judicial, e diga: ó, R3Cast, não pode fazer pergunta tal, não pode fazer assim, não pode fazer assado. E aí realmente a R3Cast pode até cometer um ato ilícito aqui no curso do programa. Mas a pessoa tem que ter a paciência e a calma o suficiente de permitir que você fale e depois ela reaja judicialmente. E aí encontra a reparação que é possível. Neste artigo que eu falei sobre a prisão de Roberto Jefferson, eu toco neste assunto chamado discurso de ódio. Eu entendo que o discurso de ódio merece uma reflexão do Congresso Nacional e talvez uma regulamentação. Talvez. Eu estou falando por quê? Porque, na minha avaliação, o que está na Constituição já é o suficiente para a gente reprimir o discurso de ódio. Mas isso é polêmico do ponto de vista jurídico. Tem 2 precedentes muito claros do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. O que eu quero dizer é que a gente aqui pode falar sobre o que a gente quiser. Nós temos liberdade de expressão. Mas essa liberdade de expressão, de comunicação, de imprensa, tem um só limite prévio. A gente pode contê-la numa única hipótese, quando for um discurso de ódio. Se eu tiver aqui nessa entrevista como bote, armar a população, criar aqui um grupo armado, porque eu acho que a turma que está aqui próximo a gente aqui do Japãozinho, um bocado de marginal, e a gente vai pegar essas armas, vamos descer aqui, onde a gente encontrar aqui no Japãozinho, vamos dar tiro nas pessoas, vamos matar, literalmente, porque essas pessoas estão comprometidas com ideologia tal, tal, tal. É uma coisa. Se eu disser bem assim: olha, vamos agora catar essa madrugada homossexual e vamos sair matando. O que a gente encontrar de homossexual, trans, o que a gente quiser, vamos matar. Vamos na Cracolândia, vamos matar. Só dei exemplos. Sim. Esse meu discurso é um discurso de ódio que eu posso prevenir. Ou seja, é possível, este sim,
ou por medida de Nubem, ou por medida de Letícia, ou da direção, ou judicial, para que ele não seja veiculado. Porque esta não é uma censura, este é um combate a algo que escapa da minha liberdade. Sim. Vou dar um exemplo. Eu posso falar tudo contra todo mundo, poder público, eu posso fazer o que eu quiser e alguém que reaja. Sim. Só não posso fazer uma defesa. A defesa é contrário à democracia. Você já imaginou isso? O deputado Difícil, federal, né? que só pode ser eleito se for pelo processo democrático, ele então chega no Congresso Nacional e defende o que é o fim da democracia. Esse é um contrassenso que a Constituição não permite. Então, eu quero dizer que esse direito é muito amplo, terá sempre a minha proteção com este limite. Apenas o discurso de ódio terá o meu combate. No mais, liberdade total para todo mundo, ainda que seja contra mim. E aí, veja, quando eu falo contra mim, é contra mim mesmo, porque se essa ofensa vier contra mim e eu quiser, com o meu poder, o que eu quiser que eu tenha, barrar esta liberdade, amanhã será eu que não poderei falar, que não poderei me expressar. A gente precisa. Quando a gente quer que alguém morra, bandido bom é bandido morto. Quando a gente quer violação dos direitos humanos a qualquer preço, a gente precisa imaginar que amanhã pode ser o meu filho, que injustamente foi confundido com alguém e levado a uma delegacia e então, se ele é acusado de estupro, vamos matar logo esse cara, porque esse cara, só para dar um exemplo, e aí vamos matar. Aí depois que matou, disse, não, rapaz, não foi uma confusão entre A e B. Então, na hora que a gente defende o fim dos direitos humanos, a gente defende a violação de direitos fundamentais, a gente precisa se preocupar que o pau que dá em Chico, amanhã vai dar em Francisco. Aquilo que está acontecendo na calçada ou na casa alheia, amanhã pode acontecer do lado de cá, comigo. Então, esquerda e direita. Eu quero que os blogs da esquerda sejam todos fechados. Eu quero que os blogs da direita sejam todos fechados e perseguidos. Tá tudo bem. Amanhã sou eu que sou da oposição a quem está no poder com a caneta. E eu quero ter meu espaço, a minha liberdade de criticar. Eu quero fazer renovação política e não consigo. Portanto, respondendo a seu seguidor, eu sou um amante dos direitos fundamentais, da liberdade de expressão, e isso não vai nenhum compromisso com direita, com esquerda, com essa, com aquela ideologia. Eu amo mesmo é a Constituição Federal. Adi, eu lhe pergunto uma coisa. Alessandro hoje, na última pesquisa, ele aparece em 5º lugar. Ele perde para João Fontes. Na verdade, ele hoje, pelo PSDB, se lançará com apoio do Cidadania. E existe essa questão sobre o Podemos, do qual a delegada Daniele Garcia é a presidente. Uns dizem que ela vai marchar com o Alessandro, outros dizem que não. Como é que você, que já esteve lá dentro do Cidadania, você está vendo essa situação onde o senador está pontuando cada vez menos? Olha, eu sempre fui um sujeito destemido de opiniões que eu entendo que não são abalizadas, né? Posso ter algum prejuízo ou não, mas você deve lembrar que eu era pré-candidato a senador e defendia o senador Alessandro Vieira num instante... Você foi convidado por ele para entrar no partido. Num instante em que ninguém queria estar fazendo isso, porque dizia em todo lugar que ele tinha uma rejeição muito grande e, em razão disso, quem colasse nele ia pegar aquela rejeição. E eu dizia naquele instante que eu só temia mesmo era se eu estivesse fazendo a defesa de bandido. Não é um bandido, é um grande senador, os melhores do Brasil, é ficha limpa, é um cidadão compromissado. Aí você me pergunta, e o que é que falta, Alessandro, para poder ele ter um outro desempenho na pesquisa? Ele e Valmir de Francisquinho, por exemplo, na minha avaliação, tem, quanto a este ponto, uma razão inversamente proporcional. Enquanto Valmir de Francisquinho tem grande apelo popular, caminha junto ao povo, conversa com todos, vai em todos os programas, é um sujeito dado, o senador Alessandro Vieira é um tanto que em si mesmado. E isso, para um candidato a governo do Estado,
penso que aquele ambiente que o levou ao Senado não se repetirá em 2022. Né? Entendo que, para que ele tivesse um desempenho melhor, o ponto número 1 diz que conselho é bom se pede, né? Mas eu estou, na verdade, respondendo a sua pergunta. Acho que falta para ele circular entre as pessoas, ter contato com o povo. Eu vou, às vezes, dar uma entrevista e as pessoas se lembram do período em que eu estava no Cidadania e reclamam: olha, não consegui contato com o senador para falar com ele, porque ele nunca veio aqui, reclama que fala na CNN ou na Globo, mas não fala naquele programa e tal. É o que a imprensa fala. Então, acho que essa disponibilidade para dialogar com o cidadão contribuiria muito para o mandato, para o excelente mandato que ele faz no Senado Federal. Eu não vou retirar porque eu sou do PL, porque eu saí de lá, ou porque ele escolheu Daniel Garcia. A minha visão sobre o mandato do senador, acho que faz um bom mandato. Até a parte em que a população mais reclama é que se ele traiu o Bolsonaro ou se ele não traiu o Bolsonaro, eu acho que esse diálogo podia ser um pouco mais intensificado com o seguidor, com o eleitor, com o Sérgio Pano. Faltou essa conversa com o eleitor. Certo. Adi, muitos eleitores em conversa nos meios políticos têm revelado que novos nomes estão surgindo, inclusive na Câmara Federal. Seu nome é citado, o de Antônio Nery, de Tobias Barreto, do delegado André Davi, dizendo que pode ser uma surpresa novos nomes, né, em Brasília. Como é que você encara tudo isso? Porque são perfis diferentes, você, advogado, André Davi e o Antônio Nery também. O delegado André Davi também está circulando no Estado e os seus nomes estão também sendo debatidos nas rodas políticas. Como é que você encara isso? Olha, primeiro, do ponto de vista particular, muito feliz, né? Do meu nome estar sendo citado, das pesquisas apontarem o meu nome ali entre aqueles que a população lembrou e lembra espontaneamente, né? Porque as pesquisas para deputado federal e deputado estadual são espontâneas, portanto, você ser lembrado espontaneamente pelo eleitor é um motivo de felicidade. Em relação a outros nomes, também vai casa, Letícia, com o que eu falei, que eu tenho ouvido da população, um desejo muito grande de mudança, de alternância de poder, é o que eu sinto. Portanto, as novidades têm pelo menos essa chance. A gente só não pode ser inocente de uma coisa. Quem tem mandato tem emenda, tem orçamento secreto, tem cargo, enfim, conta com uma estrutura de poder muito interessante. A legislação foi maldosa quanto à renovação política, porque ao fornecer 40, 50 dias de campanha, ele favorece as pessoas que mais se expõem na mídia ou quem tem mandato. Quem tem a renovação fica com esse... Quem prega a renovação, que é a novidade, fica com esse intervalo muito curto para conversar com a população. Portanto, é uma legislação que pretende preservar mandatos e o status quo. Não é uma legislação aberta à democracia. Já estou anunciando o que eu farei no Congresso Nacional. Tentarei modificar as regras eleitorais e políticas no sentido de ampliar o debate, ampliar a participação daqueles que não têm mandato. Aí disse assim: e se você tiver mandato? Esse é o meu compromisso. Eu quero viver e continuar vivendo de advocacia e não de mandato. O mandato é para eu ir lá servir ao povo, mostrar ao povo, como o Valmir Francisquinho, nunca é uma oportunidade para dizer que pode dar o piso dos professores, o piso dos enfermeiros, a periculosidade dos policiais. Eu quero uma oportunidade para mostrar que com 4 anos, eficiência, competência, honestidade, é possível fazer muito, mas muito mais do que o que normalmente é feito. E aí, essa é a esperança que eu possuo. E como será essa disputa dentro do PL? Caso Thalisson de Valmir seja considerado inelegível, só será possível fazer um deputado federal? Eu acho que dificulta fazer 2, na minha avaliação. Não sei como a direção estadual pretende substituir o nome com o peso de Thalisson, mas quero dizer 2 coisas a partir dessa sua pergunta.
Primeiro é que não é porque alguém é velho ou é novo que vai escapar, por exemplo, da minha crítica no debate político. Só para dar um exemplo para vocês. Acho o delegado André Davi um delegado com muita atuação na polícia, na segurança pública e tal. Mas o modelo de segurança pública que eu percebo que é a defesa do delegado não é o modelo de segurança pública que eu defendo. Tá? Aquela polícia que está disposta a fazer o confronto com o cidadão. E quero deixar bem claro aqui para as câmeras. Que não é uma polícia preventiva. Pronto. Essa polícia, eu não quero que o policial volte para casa morto no confronto com o bandido. Não defendo isso. Até porque esse policial é o meu cliente. Esse é o meu amigo. Eu começo a me aproximar das famílias dos policiais. O meu irmão é policial. A minha família tem muitos policiais. Eu quero que ele volte vivo, que as famílias dos policiais recebam seus policiais em casa com seus filhos. Porque além de policial, ele é pai. Sim. A policial, a gente fala do homem, mas ela é mãe. E tem muitas policiais, são minhas amigas, policiais civis, policiais militares bombeiros militares. Então, eu quero que eles voltem. Porém, o que eu percebo é muita disposição da polícia de ir para o confronto, vencer esse confronto. Então, a polícia que mata não é a minha polícia. A polícia que eu defendo é a polícia que vai proteger e não a polícia que vai matar. Se precisar do confronto, sim. Vai aplicar a lei? Sim. Mas veja, na hora que eu defendo uma polícia que mata, veja o que vai acontecer. Essa polícia está fazendo tudo até substituindo Deus. Por quê? A polícia judiciária está para investigar. Ela vai entregar este preso, este meliante, este bandido para o Poder Judiciário. O Ministério Público vai acusar. Ainda está na acusação. Aí depois o Judiciário vai processar. Depois vai ser julgado e depois ele tem que receber uma pena, que é ir para a cadeia. Se eu for para o confronto e eu o tempo todo quiser abreviar esse caminho, além de eu substituir a investigação, substituir o Ministério Público, substituir o Judiciário, ainda estou substituindo o nosso Pai que está no céu, que é quem é o controle da nossa vida. Eu não sou favorável a um modelo que é muito difundido no Brasil. Muito difundido no Brasil. Entendo que ele não vai resolver o problema de segurança pública. Tem uma música de Raul Seixas que diz assim, você mata um e vem outro em seu lugar. Eu não tenho dúvida nenhuma que você mata o bandido, vai... O que gera a bandidagem vai continuar gerando 2, 3, 4 e isso vamos fazer o quê? Gerar uma guerra civil no Brasil? E nesse contexto aí, você vê morrer pobres, pretos e prostitutas. Né? Essa é uma nesse outra... confronto você não vê, né? Pessoa de classe média. Faça o debate dizendo que há um certo mimimi nessa discussão. E até me cobram, porque eu sou PL, porque eu estou no partido de Bolsonaro, como se eu não pudesse fazer essa defesa. Mas para mim o que vale é número, estatística. Eu vou chamar o técnico de novo. Os negros, por exemplo, são 54% da população. Eles são 15% no Senado, 22% na Câmara, 27% entre os governadores, 44% entre os vereadores, 66,7% dos presídios. A pergunta é, por que é que quanto mais elevado é o cargo, menor a participação do negro? A pergunta é, por que é que o negro é 54%, mas é quase 70% no presídio? É porque o nosso gene é mais afeito ao crime? É porque ser negão é dizer que é mais malandro? É isso que as pessoas querem que eu acredite? Então, são números. Você será um representante? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Aquilo que a gente passa durante a vida influencia aquilo que a gente vai colocar. O que eu não quero... e eu não defendo, é um certo vitimismo, ou então colocar o negro como o coitadinho, e ele precisa ser cuidado porque ele é um ser inferior. Eu não quero abaixar a autoestima do negro. Eu queria ser um candidato ao Senado negro, para ser o primeiro senador, mas para ser o primeiro senador negro de Sergipe, mas para ser a referência das pessoas que passaram pelo que eu passei. O Nubel, eu cheguei na Câmara Municipal de Aracaju, e o Sérgio Góes, que era um vereador branco, por isso não tenho nada...
contra as pessoas de cor. Eu sou um defensor dos direitos fundamentais. O meu amigo Sérgio Góes, ele, com aquela confiança toda que tinha no meu trabalho, abençoado que eu estava por Carlos Brito, ele fez uma reunião de vereadores e eu estava aqui como estava nesse ambiente, sentado mais ou menos assim como eu estava, numa quina de um sofá. Sim. E o enfrentamento era contra a prefeitura e um arcabouço jurídico pesado. Do outro lado tinha até um ex-professor meu da universidade. E um parlamentar chegou para mim e disse assim: olha, esse menino aí pode até ser muito inteligente, mas desse processo, com essa demanda, ele precisa ter uma envergadura maior. O desembargador vai olhar assim para ele: quem é esse sujeito assim, olha? Aí foi me descrevendo fisicamente e me comparando a um outro advogado que naquele instante eu nem conhecia pessoalmente. Hoje é um amigo meu, mas um cidadão que a gente sabe que é um advogado rico, que anda bem vestido, um sujeito que para os padrões é um sujeito bonito. Então, para o parlamentar, quando o plenário do Tribunal de Justiça fosse olhar o advogado que estaria representando a Câmara Municipal, ia olhar um e outro e ia perceber que eu era inferior. Ele chegou a dizer: nós precisamos de um lobista e tudo mais. Eu me senti muito mal, até porque talvez tenha tido naquela oportunidade um pouco de mim mesmo também naquela história. Mas a gente que passa pela situação, realmente, eu estava ali, olha, feliz da minha vida, coroando, na verdade, toda uma história de educação, que eu já disse a vocês aqui, que eu fui um CDF mesmo, de verdade. Então, eu estava muito feliz que estava ali, mas eu tinha, Letícia, apenas 2 ternos. Essa era uma realidade. Eu só tinha 2 ternos que eu tinha comprado, dava aula e comprei 2 ternos, um marrom e outro preto. E eu, para não mostrar que eu estava apenas com a mesma roupa o tempo todo, eu trocava a peça de cima com a de baixo e fazia as combinações para como fingir que eu estava com roupas diferentes. E a pessoa passou a me descrever com detalhes negativos a partir da forma como eu me apresentava. Aí dizia: ele tem essas e essas características. Eu senti que o estereótipo do bom advogado era um estereótipo que a gente estava acostumado a ver, um cidadão barrigudo, tal, com toda, ou então um galã vestido com terno Armani e tal, que foi a descrição que ele fez. Orgulhosamente, eu tenho que lhe dizer que nós somos vitoriosos naquela ação. Aliás, o deputado Zeca, o ex-deputado Zeca... Não foi um concurso de beleza? Não foi. E o Sérgio Góes, eu tenho em minha casa os discursos de posse e de transmissão de cargo de Sérgio Góes e de Zeca. Em ambos os discursos há um registro dos 2 ex-vereadores, dizendo que enquanto eu fui procurador da Câmara Municipal de Aracaju, a Câmara não perdeu uma só decisão judicial. Então, o que eu quero dizer é que se a gente der as mesmas oportunidades para todos que estão na periferia, de maioria de cor negra, pobres, filhos de pessoas humildes, a gente consegue competir, porque nós não somos seres inferiores. Mas eu vou insistir ainda no PL, no Partido Liberal. Nessa disputa, nós temos nomes como Bosco Costa, Me lembrei Zezinho da que eu deixei Guimarães e outros que vão concorrer contigo, porque são 9 candidatos. No cenário com Thaleson, todos imaginam, né, que na lógica daria Thaleson em primeiro, disparado, e ajudando a fazer o segundo. E sem Thaleson, essa disputa entre vocês, o que é que o eleitor que quer votar em Valmir e quer votar no deputado do PL pode encontrar em Adir que não vai encontrar nos demais? Muito bem. Eu tenho que fazer uma resposta que seja ética em razão do partido, porque eu tenho parceiros de partido que vão disputar o mandato, mas ninguém viu Adir Machado como advogado fugir da raia de disputa alguma, como eu disse. Eu sou daqueles que não leva pergunta para casa, eu respondo. Então, e vou dizer a você muito concretamente, entendo que na nossa chapa, Adir Machado representa com maior intensidade o sentimento do sergipano de renovação e de mudança. Essa é a minha própria leitura, sem nenhuma falsa modéstia. Você olha lá, olha para a chapa e vê.
Aqui eu encontro mudança, e mudança efetiva, mudança com um pouco mais de radicalidade no bom sentido. Ou seja, uma mudança com maior intensidade, primeiro lugar. Em segundo lugar, você encontra um candidato, um pré-candidato, ficha limpa. Esse é um critério importantíssimo. Terceiro lugar, você encontra alguém com um passado e com uma experiência de prestação de serviço com qualidade para o sergipano. Então, com certeza, quando um partido oferece alternativas para o eleitor vai precisar fazer diferenças entre os pré-candidatos. Este é o que eu ofereço e entendo que o eleitor já começa a olhar para isso. Porque eu não figuraria nas pesquisas como estou figurando se isso não fosse verdade. E, afinal, o que é que eu tenho a oferecer fora isso? Né? Não tenho patrimônio, não tenho recurso partidário, não tenho absolutamente nada. Tenho a agradecer ao presidente estadual do PL que fez essa leitura e confiou a mim os destinos do PL de Aracaju, que vai participar ativamente da eleição 2022 e ainda vai projetar o partido para 2024. Adir, para encerrar, como você viu aquela morte de Genivaldo por policiais rodoviários federais? Lamentável, de toda sorte, difícil até de ficar repetindo a visão daquelas imagens nas redes sociais. Eu costumo dizer que não tem um bandido de estimação, não tem um corrupto de estimação, não tem um... na verdade, a gente tem que pegar aquela Constituição que eu tanto amo e aplicar. O que está ali, a própria Polícia Rodoviária Federal já se pronunciou dizendo que foi contrário aos protocolos. Portanto, o que se deduz, o que se presume dali é que foi um ato ilícito e grave. As pessoas, sejam policiais ou não, eu defendo o mesmo direito de defesa do contraditório, o direito da situação mais absurda que você encontrar da pessoa afirmar-se inocente num processo. O direito de se dizer inocente é dele. O dever da justiça é de apreciar e aplicar a verdade. O próprio réu tem o direito de mentir, precisa ficar claro. Diferentemente da testemunha que presta compromisso. Isso, o réu, aquele que está sendo acusado, pode. tem o direito de mentir. A testemunha que tem que dizer a verdade. O Ministério Público é que vai acusar e o juiz é quem tem que aplicar o que é a verdade. Portanto, ali, olhando aquelas cenas, a gente só pode concluir que houve algo semelhante à câmara de gás. Tortura. É o que a gente observa ali. Então, eu dou logo a minha solidariedade à família de Genivaldo. E aí, muitas observações na rede social. Cuidado com a narrativa tal, cuidado com a narrativa tal. Ali não tem questão de cuidado. Ali precisa, na verdade, de pessoa com equilíbrio, sensatez, para também entender. Aí que eu falei da história do bandido bom, bandido morto. Para também entender que aquele policial rodoviário que estava lá torturando, pelo menos na minha visão, assim, o Genivaldo, ele pode ter filhos. O filho dele pode estar na escola. Ele tem mãe, assim como tem mãe o Genivaldo. E a gente precisa pegar esse contexto todo e aplicar a lei. A lei é isso. Ele deve ser acusado, processado e, se for o caso, que eu espero que seja, condenado. É isso que tem que acontecer. Eu não desejo para o policial a morte. Eu não desejo para o policial o banimento. Eu não desejo para o policial que ele aconteça o mesmo com ele. E olhe que eu posso falar. Eu posso falar sobre o assunto. Eu poderia hoje ser desses caras que defendem, olha, fez comigo, olho por olho, dente por dente. Eu tinha 8 anos de idade, acho que já contei aqui. Meu pai foi assassinado ali onde era hoje o Colégio João Alves. Eu estava próximo jogando bola, assistindo meu pai ser executado. Meu irmão é policial. Eu podia, então, no campo judiciário e meu irmão no campo da polícia está querendo devolver à sociedade todo o mal que a gente sofreu. Eu tinha 8, ele tinha 3. Nós não queremos isso, não. Nós queremos uma sociedade de paz. E por isso que eu defendi uma polícia que procura a ordem, a paz, a aplicação da lei e não a vingança. Não desejo isso para ninguém. Agora mesmo, já me pronunciei. Eu não defendo prisão cautelar para os policiais.
Olha o que vai acontecer com prisão cautelar. A sensação de frustração da população. Porque o sujeito vai ser preso, dias depois será solto, porque a lei assim vai dizer. Se ele não estiver atrapalhando as investigações, se ele não estiver coagindo a pessoa, eles serão soltos. E aí eles ficarão soltos, e se a gente não pensar num processo penal justo no Brasil, sabe o que vai acontecer? Esse sujeito vai ser absolvido por prescrição. O processo vai tramitar lentamente, como tantos outros. Olha, vão ter agora pré-candidatos nessas eleições, que vão ter a ficha limpa para disputar. Sabe por quê? Porque os mais de 100 processos que o cara respondeu, todos por prescrição. Ele foi absolvido. Na verdade, a justiça não disse que ele estava correto, não. Apenas o processo demorou tanto que ele não vai ser punido. No fundo, ele fez o mal feito. Olhe bem, que adianta prender agora esses caras para dar satisfação à sociedade, não fazer um inquérito eficiente, não fazer um processo penal justo e eficiente, e esse sujeito daqui a 10 anos, ser 15 anos, 20, ser absolvido porque houve a prescrição. Ou seja, Genivaldo vai ficar morto, os caras vão ficar soltos e absolvidos. Então, mas foram presos durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não. Família de Genivaldo quer processo célere, justo e eficiente. Inquérito técnico, justo e eficiente. Prisão é um detalhe que não resolverá nem a justiça para a família de Genivaldo e ainda vai continuar a enganação ao povo brasileiro. Prender por qualquer jeito. A gente precisa falar a verdade ao povo, dizer o que é que a gente precisa mesmo para resolver o país com seriedade, não dizer o que o povo quer ouvir para passar batido ali naquele momento, para agradar e fazer imagem, página de jornal. Agora chegou a hora do nosso Pinga-Fogo. Polícia Unida. Deixou como legado a ideia de que policial também é trabalhador. Violência policial. Algo que tem que ser exterminado. Governador Belivaldo Chagas. Um desastre. Valmir Francisquinho. A esperança. Mudanças nas eleições de 2022. Vou fazer a minha parte. Eleitor esclarecido. Está no meu coração. Democracia. Uma paixão. Adir, pré-candidato a deputado federal. Inteiramente serviço. Eu sou inteiro no que faço. Bom, Adir, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa Na Berlinda, uma ótima entrevista. Agradecer também a você, Letícia, e a você que está nos acompanhando, você que é seguidor, vá lá, deixa o seu like, compartilha, impulsiona esse vídeo, propaga o nome do canal e nós estaremos de volta no próximo domingo com o programa Na Berlinda. Tchau! Comércio, nossa missão, promover as categorias representadas, sindicatos e empresas do setor terciário, melhores condições para gerar resultados positivos e contribuir para o desenvolvimento do Estado.